Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Salmo capítulo 62, o verso 1. Muito bom dia, que esse seja um dia de muitas bênçãos para a nossa vida. Felizes estamos porque mais um dia nós podemos ver aqui o brilho do sol. O Senhor nos dá esse presente e temos a alegria de podermos começar com a palavra do Senhor nas mãos. O salmista Davi, no Salmo 62, o verso 1, ele já no Antigo Testamento fala: somente em Deus a minha alma espera, e espera silenciosa, dele vem a minha salvação. A compreensão do salmista Davi é que a salvação era exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo, de Deus. Somente Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Não pode ser diferente nos dias em que nós estamos vivendo. Nós precisamos entregar a nossa vida nas mãos do Senhor e crer e confiar que somente dele vem o nosso refúgio, vem a nossa salvação, vem a nossa libertação. Quero convidar você nesse momento a ter nas mãos a palavra do Senhor, porque nós temos estudado o livro de Levítico. Como tenho aprendido com o livro de Levítico, como tenho compreendido a grandeza e a visão desse Deus para a nação de Israel. Como de uma forma muito particular e pessoal Deus cuidou da nação de Israel como sendo um povo separado para viver os seus propósitos. E entendo que muitas verdades que estão aqui no livro de Levíticos são aplicadas e podem ser aplicadas para nós nos dias em que nós estamos vivendo. Creio que você deve ter aberto os seus olhos para a visão de como Deus é santo, de como Ele espera que nós nos relacionemos nesse patamar de santidade. É claro, entendendo que nós nunca chegaremos ao nível de santidade de Deus, mas todos aqueles que se colocam nas mãos do Senhor serão santificados pela presença dEle. Quero convidar você nesse momento a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Levíticos, capítulo 24, o verso 2. Ordena aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliva, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Nós podemos claramente perceber que todo o livro de Levíticos é uma declaração de Deus para a nação de Israel. Deus entregou todo o conteúdo às mãos de Moisés para que Moisés entregasse aos sacerdotes e os sacerdotes teriam nas mãos a responsabilidade de orientar a nação de Israel. Era o desejo de Deus que a nação de Israel vivesse os seus ideais. Era o sonho do Senhor que a nação de Israel vivesse exclusivamente para cumprir os propósitos do Senhor. Eles alcançariam os patamares dessa terra porque Deus estaria à frente, conduzindo as suas vidas. Mas o capítulo 24, nós encontramos que aqui Deus estava trazendo orientações cerimoniais para o santuário, para cerimônias que aconteciam dentro do santuário terrestre. E Deus estava pedindo para que eles trouxessem azeite puro, para que pudesse alimentar o candelabro. O candelabro era a representação de luz, da presença de Deus constante dentro do santuário, no meio do seu povo. O candelabro jamais deveria ser apagado. Os israelitas, eles produziam azeite para consumo diário através de uma prensa, mas o azeite que era produzido para o candelabro não poderia ser produzido como se usava para o dia comum. O azeite para o candelabro era batido, as azeitonas eram de fato selecionadas, eram lavadas, tiradas as impurezas, as folhas, toda a sujeira, e depois então quando eles faziam esse abatimento, espontaneamente, naturalmente, brotava o azeite para ser alimentado o candelabro dentro do santuário. O método comum para o consumo diário produzia uma quantidade muito maior, mas o método de bater nas azeitonas para produzir o azeite produzia uma quantidade menor, mas com uma qualidade muito maior. Nós não podemos nos esquecer, para Deus sempre tem que ser o melhor. Jamais se esqueça disso. Em todas as áreas da nossa vida, quando nós nos voltamos para o Senhor, nós precisamos de fato ofertar para o Senhor o melhor que nós possuímos. O livro de Levíticos, capítulo 24, verso 5, diz o seguinte:
Também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 pães, cada um dos quais será de 2 dízimas de uma efa. Estes são os pães da preposição. Eram pães que ficavam guardados dentro do tabernáculo sob a mesa da preposição. Esses pães eram trocados semanalmente. Cada sábado, o sacerdote tinha nas mãos a responsabilidade de colocar novos pães. Foram esses pães que Abimeleque deu a Davi e a seus soldados quando chegaram ali no santuário e estavam famintos e não tinham o que comer. Mas Davi comeu desses pães. Esses pães representam a presença constante de Deus. Esses pães representavam que Deus era que mantinha a nação de Israel. Era Deus que iria suprir o pão de cada dia. Representava que Jesus Cristo um dia é o pão da vida que viria a essa terra e somente Ele poderia satisfazer todas as necessidades da nossa alma. Esses pães representavam que Jesus Cristo, como sendo o sumo sacerdote, Ele mesmo não precisava oferecer sacrifício por Ele, porque Ele é perfeito. E todo aquele que se alimentasse dele e que recebesse a sua intercessão, a sua bênção, teria o direito da vida eterna. Hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos crer e nos alimentar diariamente desse pão que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Somente Ele supre todas as nossas necessidades. Por mais que nós possamos ir por vários caminhos, tentando em várias filosofias humanistas e outras, tentando alimentar a nossa alma, nós jamais conseguiremos encontrar paz que nós encontramos no nosso Salvador. O livro de Levíticos, capítulo 24, o verso 10, trata de um problema que aconteceu dentro da nação de Israel. Veja, capítulo 24, o verso 10. Apareceu entre os filhos de Israel o filho de uma israelita, o qual era filho de um egípcio. E o filho da israelita e certo homem israelita contenderam no arraial. E quando os israelitas saíram do Egito, uma multidão de pessoas acompanhou o povo de Deus. Muitos egípcios aproveitaram a oportunidade para fugir e sair do Egito. E essas pessoas acompanharam o povo do Senhor. E alguns israelitas acabaram se casando com alguns egípcios. E aqui está o fato. Uma israelita, casada com um egípcio, teve um filho. E esse filho, esse rapaz, não poderia morar porque eram as orientações de Deus dentro do acampamento. Mas ele insistiu em querer morar, negligenciar as ordens do Senhor. E além de negligenciar, ele contendeu com as pessoas que estavam dentro do acampamento. E além de contender, ele blasfemou o nome do Senhor. Os israelitas pegaram esse rapaz, levaram a um lugar seguro e ficaram aguardando as orientações de Deus. Todos nós sabemos que na lei de Deus há um registro claro que nós não podemos usar o nome de Deus em vão. É blasfêmia. Algumas pessoas fazem juramento pelo nome do Senhor. Isso não é aprovado pelo céu, não é aprovado pelo Deus eterno. Deus não espera que o seu nome possa ser tratado de qualquer forma. Porque quando nós usamos o nome de Deus de qualquer maneira, nós estamos ofendendo o nosso relacionamento com o nosso Deus. E quando alguém de qualquer maneira se relaciona com esse Deus, menosprezando o poder, a majestade e a adoração que somente é devido a esse Deus, nós estamos ofendendo os nossos relacionamentos e a própria pessoa de Deus. E foi isso que esse rapaz fez. E Deus o sentenciou para que ele fosse apedrejado fora do acampamento. Esta punição dada por Deus a esse jovem, para os nossos dias, pode parecer muito severa, muito dura. O pensamento aqui não era simplesmente punir o rapaz, mas era trazer um parâmetro para a nação de Israel. Esse foco de blasfêmia não poderia se alastrar entre outras tribos e outras pessoas que estavam dentro da nação de Israel. Deus queria que eles olhassem para esse exemplo e pudessem levar em conta, temer, atentar, reconhecer a grandeza de Deus, a majestade do Senhor e agir para com o seu nome com respeito, que seriam para o benefício de toda aquela nação. Este era um código para os juízes, não um aval para a vingança pessoal.
Deus queria que, de acordo ou com a gravidade do erro, é que se estabelecesse a punição, a pena para a pessoa cumprir. Deus não queria que fosse olho por olho, dente por dente. Esse não era o objetivo de Deus. Se cada pessoa que cometesse as suas falhas tivesse oportunidade de arrependimento, todos seriam criminosos e no momento da punição pediriam perdão e se arrependeriam dos seus erros. Isso nós sabemos que diante de um código civil para um país não há possibilidade de um juiz administrar dessa forma. É claro que é diferente com o Senhor. Quando nós erramos, quando nós pecamos, nos voltamos para Deus, Ele está disposto com o seu coração aberto para nos oferecer o perdão e esquecer o nosso passado. Mas quando se trata de código civil para um país, para uma igreja, alguém que pecou, alguém que errou, e depois que então cometeu a sua falta, pede perdão, se arrepende diante de Deus, há valor. Mas não tem como um juiz ou um líder oferecer o perdão, deixar que ele não passe pela punição, porque se tomar essa atitude, todos aqueles que no futuro vierem a cometer o mesmo erro, irão pedir perdão, irão dizer que estão arrependidos e não haverá possibilidade de estabelecer justiça dentro de uma igreja ou dentro de uma nação. Ao terminarmos o capítulo 24 nessa manhã, quero deixar com você aqui um pensamento de uma escritora americana, onde ela diz o seguinte: aos que porão em dúvida o amor de Deus e a sua justiça. A paga que recaiu sobre o primeiro transgressor seria um aviso para os outros de que o nome de Deus deve ser tido em reverência. Mas caso se houvesse permitido que o pecado desse homem passasse sem punição, outros se teriam desmoralizado e, como resultado, muitas vidas finalmente deveriam ser sacrificadas. Meu amigo, o Deus que nós servimos é um Deus de amor, é um Deus de bondade, mas eu e você nós não podemos nos esquecer, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus íntegro. O desejo de Deus é que o pecado não se propague mais. O pecado já causou muitos males à raça humana e a ofensa ao nosso Deus. O desejo de Deus é que todos os seus filhos que se encontram sobre a face dessa terra reconheçam a gravidade do pecado e se coloquem por completo nos braços do Senhor. Aqueles que tomam essa atitude são abençoados por Deus, recebem a bênção do Senhor e terão a alegria de um dia estar com Ele por toda a eternidade. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração, nós permitimos que o Senhor conduza a nossa vida, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.